E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula, nós vamos fazer um outro exemplo do formalismo hamiltoniano, equações de Hamilton, que são os campos centrais. Vamos lá. Bom, estamos aqui ainda no tema de equações de Hamilton e vamos falar de campos centrais. Claro que aqui, campos centrais envolve aqui o caso de duas partículas, né, com uma força proporcional ao raio, ou módulo do raio. E aqui a gente está usando um sistema de coordenadas esférico, em que o centro do sistema de coordenadas está no centro de massa do sistema. Então, nós já estudamos bastante campos centrais, vocês já sabem como funciona, e estamos utilizando coordenadas esféricas ou esférico-polares. Tem a coordenada radial, a coordenada polar θ e a coordenada azimutal φ. E nós sabemos que a lagrangiana do sistema é dada, tem uma parte cinética, meio de m. Aí a parte da velocidade ao quadrado, nós já calculamos, é r ponto ao quadrado mais r ao quadrado, θ ponto ao quadrado. E aí eu tenho aqui um r ao quadrado, seno de θ ao quadrado, e ponto ao quadrado, essa é a parte cinética. E aí eu tenho um potencial dependente de R aqui. Nós já trabalhamos esse sistema no formalismo newtoniano, já sabemos as equações de movimento no espaço de configuração que tem que ser obedecidas, né? Mas aqui vamos seguir o nosso roteirinho para o formalismo hamiltoniano. Então nós vamos calcular os momentos conjugados. E os momentos conjugados são muito fáceis de serem calculados. Eu tenho um momento com relação à direção R, parcial L, parcial R ponto, e esse cara aqui pega a minha lagrangiana, substituo toda aqui. É um cálculo que nós já fizemos, né? Então ele é bem simples. Esse cara entra para cá. O potencial, por ser um campo central, não depende de R ponto. E o único termo aqui que depende de R ponto é R ponto ao quadrado. Então todos os outros têm derivada zero. E esse cara aqui, claro, eu tenho meio de M, vai me dar duas vezes R ponto, dr ponto, dr ponto, que dá 1. Então, P de R é M, R ponto. Então tá tudo normal. Vamos calcular P de θ, que é dl dθ ponto. Mais uma vez, venho aqui. Eu só tenho dependência de θ ponto na parte cinética. Então eu já coloco a parte cinética aqui. Esse cara entra para cá. Esse primeiro termo não depende de θ ponto. E esse segundo termo não depende de θ ponto. R ao quadrado cai aqui para fora. E aqui como resultado, eu vou ter claramente 2θ ponto, dθ, que é 1. Então esse 2 vai embora com esse. Então eu tenho P de θ igual a mr2 θ ponto. E o último termo é o P de φ, que é dl dφ ponto. Mais uma vez, pego aqui, só a parte cinética depende de φ ponto, certo? A parte potencial não depende. Então esse cara entra para cá. E o único termo que depende de φ ponto é o último termo da parte cinética. Esse cara não depende, vem para cá. Então eu tenho aqui φ ponto ao quadrado dφ ponto. Então aqui eu tenho, claro, duas vezes dφ ponto. O 2 vai embora com o meio. Esses são os momentos conjugados. Certo? Nós já sabemos que P de φ é uma constante de movimento, né? Mas aqui nós vamos fingir que não conhecemos. Nós vamos falar das constantes de movimento mais adiante. E aí nós vamos inverter os momentos. Certo? A primeira equação que eu tenho é muito simples. R ponto é igual a PR sobre M. Θ ponto é igual a P de θ dividido por mr2. E o φ ponto é igual a P de φ dividido por mr2 seno ao quadrado de θ. Então nós vamos calcular aqui direto a hamiltoniana canônica, que nós já calculamos nesse curso, não a canônica, a hamiltoniana aqui depende das velocidades, mas nós vamos fazer esse cálculo de novo, porque ele é simples. Vocês podem pegar a lagrangiana e substituir as velocidades primeiro, para depois jogar na hamiltoniana, ou fazer direto na hamiltoniana, vocês escolhem. Então aqui eu tenho P que é ponto, né? P de R, R ponto, mais P de θ, θ ponto, mais P de φ, φ ponto, menos a lagrangiana, que é esse termo todo aqui. Então eu tenho menos o termo cinético,
mais o termo potencial. E agora eu vou começar a substituir os termos necessários em termos de Rθφ, PR, Pθ e Pφ. O procedimento é sempre o mesmo. Eu primeiro vou substituir aqui o R ponto. Então, eu tenho esse primeiro termo, é PR ao quadrado sobre M. Aqui eu tenho θ ponto, vou substituir, que é P de θ ao quadrado sobre MR2. E aqui eu tenho P de φ, que é P de φ ao quadrado, MR2 seno ao quadrado de θ. Esse termo aqui, substituo também, vai me dar P de R ao quadrado sobre M ao quadrado. Esse termo aqui é P de θ ao quadrado sobre M ao quadrado, R à quarta. E esse último termo aqui, que é φ ponto ao quadrado, é P de φ ao quadrado, dividido por M ao quadrado, R à quarta, seno à quarta de θ. Vamos copiar e colar. E, bom, vou dividir tudo por M. Então, esse último termo também divido por M. Entro o meio, então eu vou entrar com o meio assim. Eu tenho um sinal negativo aqui. E aí um sinal negativo aqui. E aí eu posso tirar as chaves. Aqui eu tenho R ao quadrado, cancela com R ao quadrado. Aqui eu tenho R ao quadrado, cancela com R ao quadrado. E o seno ao quadrado cancela com o seno ao quadrado aqui embaixo. Maravilha! Tenho algo que acontece sempre, né? Eu tenho P ao quadrado sobre M menos meio de P ao quadrado sobre M na direção R. 1 menos meio dá meio positivo. Esse aqui também, P ao quadrado sobre MR ao quadrado menos meio de P ao quadrado sobre MR ao quadrado. 1 menos meio dá meio positivo. E aqui, mesma coisa, meio positivo. Então a gente coloca por padrão, né? 1 meio 1 sobre 2m. E aí aqui eu tenho PR ao quadrado, P ao quadrado sobre R ao quadrado e P ao quadrado sobre R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então, essa é a hamiltoniana canônica do meu sistema, está calculada aqui. Bom, agora nós vamos para as equações de Hamilton. As equações de Hamilton, eu começo com as coordenadas. Então, eu tenho que R ponto é dH dPr. Essa equação aqui a gente já sabe o que vai dar, mas nós vamos calcular de novo. Essa derivada aqui, o único termo que depende de P de R é esse primeiro termo. Então, 1 sobre 2m vem para cá. Portanto, esse cara aqui é igual a P de R sobre M, que é o que a gente já esperava. O θ ponto é igual a dH dPθ. Mais uma vez, vai me dar esse termo, aqui a derivada em θ. Continua essa conta, potencial não depende dos momentos, e o único termo que depende de P de θ é esse aqui. 1 sobre 2m vem para cá, e o R ao quadrado também. Portanto, isso aqui é igual a simplesmente P de θ, sai o 2. Também que nós já conhecíamos. É sempre importante fazer as primeiras equações de Hamilton, porque se não der exatamente o que vocês encontraram aqui em cima, vocês fizeram conta errada. Então tem que dar exatamente o que encontraram. É um check de consistência. E ponto é dH dP φ. Então venho, vou copiar e colar esse termo de novo. E agora aqui é Pφ. Maravilha. Mais uma vez. Potencial vai embora. O único termo que depende de P de φ é o último termo. 1 sobre 2m vai embora. O R2 seno ao quadrado de θ vai embora para cá. Então eu tenho a derivada de P ao quadrado com relação a P, que é 2P de φ. 2 vai embora com o 2, então confere. Né? Exatamente o que nós temos lá em cima. E agora nós vamos para as equações dinâmicas, de fato, que são as derivadas dos momentos. P ponto de R é menos dH dR. Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, claro. Então eu vou calcular a derivada em R da hamiltoniana, que já está aqui bonitinha. Quem depende de R? Quase todo mundo depende de R, com exceção de PR. Então esse termo aqui, a derivada entra aqui e entra também aqui. E aqui ela vira uma derivada total. Entra o menos, sai esse cara. Vamos para baixo, já que essa conta é um pouquinho mais longa. Bom, eu vou facilitar a nossa vida e vou tirar um 1 sobre R ao quadrado em evidência. Então eu tenho esse termo dessa forma. Portanto, esse termo aqui já não depende de R, ele vem
para cá. E a derivada em 1 sobre R2 vai me dar menos 2, 1 sobre R ao cubo. Então, menos 2 com menos meio vai embora. E, portanto, eu tenho aqui mR3. Esse termo aqui é um termo de força centrífuga, como você já sabe. E essa aqui é a força central. Eu vou até escrevê-lo dessa forma aqui. Cossecante ao quadrado de θ. Aqui, se vocês quiserem, claro, vocês podem pegar essa equação para R ponto, derivar com relação ao tempo, substituir nessa equação e encontrar a equação radial. Isso é tão simples de fazer que vou deixar para vocês se vocês quiserem. Mas eu vou direto para a equação do momento na direção θ, que é menos dh dθ. Copio e colo. Eu tenho θ também na minha hamiltoniana, tá aqui, correto? E, bom, como o potencial não depende, vamos fazer essa conta aqui embaixo. Como o potencial não depende de θ, a derivada vai ser zero. E esses dois termos aqui não dependem de θ também. 1 sobre 2m é uma constante, vem para cá, certo? E aí a gente desenvolve até o fim. Eu vou colocar esse termo para cá, esse termo para cá. Então eu tenho 1 sobre seno ao quadrado. E esse termo é constante em θ. Vem para cá. A derivada de 1 sobre seno ao quadrado, naturalmente vai me dar menos 2, 1 sobre seno ao cubo de θ, derivada do seno de θ, com relação a dθ. A derivada do seno é cosseno. Então, maravilha. E aqui eu tenho o 2 indo embora com 2, sinal negativo. Vou colocar o mR2 aqui para dentro. E esse cara aqui a gente já fez uma brincadeirinha, né? Eu tenho cosseno sobre seno, aqui seno ao quadrado. Portanto, aqui eu tenho barra cossecante ao quadrado de θ. E aqui eu tenho cotangente de θ, sozinho, que é cosseno sobre seno. Por fim, eu tenho P de φ, ponto, que é menos dh de φ. E aí é só vocês olharem para a hamiltoniana para ver que não tem φ na hamiltoniana. Ou seja, a φ é uma coordenada degenerada também na hamiltoniana. A hamiltoniana não depende dela, essa derivada dá zero, portanto P de φ é uma constante de movimento, como nós já sabíamos que aconteceria. Vamos trabalhar um pouquinho? Bom, a gente fez, né? Essas aqui são as equações de Hamilton. Né? Colocá-las de uma forma mais compacta. Então essas são as equações, as primeiras equações de Hamilton. E as segundas equações de Hamilton. Também vou tirar os intermediários. Equação para R, equação para P de θ. E aqui a equação para P de φ. Então todas as equações que eu preciso no espaço de fase estão aqui. Eu vou fazer só para ilustrar, mas a gente vai tratar as constantes de movimento de outra forma no outro vídeo, certo? Porque aqui já ficou evidente que eu tenho um papel importante das constantes de movimento aqui. A primeira constante que eu tenho de movimento vem diretamente da equação para P de φ, né? Portanto, P de φ é igual a uma constante. E eu geralmente deixo como P de φ mesmo, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem chamar o P de φ, como nós havíamos combinado, de μ. Para eu achar a constante dessa equação aqui, eu preciso multiplicar por um fator integrante, P de θ. Portanto, P de θ aqui. P de θ, P ponto de θ, aí eu tenho aqui um ddt de meio de P de θ ao quadrado. P de θ aqui, que eu vou substituir P de θ por θ ponto. Então aqui eu tenho mR2 θ ponto. Portanto, eu tenho aqui P de φ ao quadrado, que é uma constante de movimento, θ ponto, cossecante ao quadrado, cotangente de θ. Cossecante ao quadrado é menos ddθ da cotangente de θ. Portanto, esse termo aqui, com sinal negativo, é ddt, correto? Que entra nesse termo aqui. Então, eu tenho cotangente, ddt cotangente, eu tenho cotangente ao quadrado, dividido por 2, aqui dentro. P de φ é uma constante, entra aqui, vou entrar, e o sinal negativo continua. Isso significa que esse termo
é igual a zero. Portanto, DDT coloco aqui para fora. O meio eu posso ignorar. Então eu sei que a outra constante que eu tenho de movimento é precisamente essa aqui, que eu chamo de L2, né? Esse cara aqui eu vou chamar de μ. E aí, claro, eu tenho a minha terceira constante de movimento, vem dessa equação aqui. E aí a única coisa que eu vou fazer é utilizar uma identidade trigonométrica, em que a cossecante é igual a 1 mais cotangente ao quadrado. Cossecante ao quadrado é 1 mais cotangente ao quadrado. Entro com esse cara para cá. E aí eu tenho P de φ é μ ao quadrado. E esse termo aqui é a minha segunda constante de movimento, que eu chamo de L ao quadrado. Vocês também já sabem que L ao quadrado mais μ ao quadrado é o momento angular do sistema. Mas essa conversa fica para outro dia. Né? Então eu tenho todas as equações de movimento, me produzem as equações corretas. Eu multiplico por P de R para encontrar a constante de movimento relacionada a esse sistema. Portanto, aqui eu tenho meio de DDT P de R ao quadrado. Esse termo aqui, o P de R é M R ponto. Então esse R vai embora com esse. Então aqui eu tenho um R ponto sobre R ao cubo. E esse termo aqui, claro, eu posso integrar 2, sinal negativo, menos 2, certo? Então esse termo aqui integrado, aí esse cara vai embora. Como todo mundo aqui é uma constante, entra aqui, então eu tenho 2R2. E esse cara aqui é igual a M R ponto. R ponto DDR atuando numa função que só depende de R é DDT. E o M entra aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por M. Vou jogar o 2 aqui para dentro. Eu tenho 1 sobre 2M. PR ao quadrado. Esse cara aqui fica positivo. Esse cara fica positivo. Isso igual a zero. Dividir por M, né? Então, naturalmente. E agora eu tenho a constante de movimento, que é a energia mecânica do sistema, que você já conhece, que é essa aqui. Então eu tenho a energia cinética, mais o potencial, ou se vocês quiserem, no problema análogo unidimensional, a energia cinética, mais o potencial efetivo. Todas as contas vocês já fizeram. Perfeito? Portanto, aqui a gente já sabe que a Hamiltoniana é uma constante de movimento. Se vocês quiserem, calcule. dH/dt é igual a zero. Mas o mais importante também é que vocês podem expressar a Hamiltoniana através das constantes L e μ. E a Hamiltoniana vai ser precisamente esse termo aqui. É só vocês substituírem direitinho, usar a identidade trigonométrica com a cossecante, do mesmo jeito que eu fiz com a equação para R. Certo? Então, isso aqui é mais ou menos tudo que nós tínhamos para fazer com esse sistema. Bom, gente, vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre o formalismo hamiltoniano de corpos rígidos. Então, bons estudos e até a próxima.